Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa revisão, tá certo? E aí, a revisão hoje é de língua portuguesa. Então, a professora vai começar a revisar aí. Vocês lembram aí que a professora falou dos substantivos? Que são substantivos? Vocês lembram, crianças? Então, substantivos são palavras que dão nomes aí a tudo que existe, tá certo? Mesa, cadeira, café, bolsa, mochila, cachorro. Então, esses são os substantivos, que dá nome a tudo que existe, até mesmo aos seres imaginários. Aquilo que eu imagino, eu dou nome àqueles seres. E aí nós temos os adjetivos. Qual é então a função dos adjetivos? É dar características aos substantivos, características e qualidades aos substantivos, certo? Vou trazer aqui o meu companheiro aqui que dançou comigo aí algumas vezes aí durante as nossas aulas. Então eu tenho aqui o cachorro. O cachorro, ele é o quê? Ele é um substantivo. Mas aí eu posso dar características ao cachorro, qualidades e características. Por exemplo, vocês aí, que características vocês dariam a esse cachorro? Então, vamos aí. O cachorro, ele é brincalhão, esse cachorro aqui, ele é brincalhão, ele é fofinho. As cores aí, marrom, verde, amarelo, tá? Então, são características que eu atribuo aí ao substantivo. Se eu falar assim, ó, trazer para vocês aqui o tênis. Esse tênis, ele é o quê? Ele é colorido, ele é pequeno, é bonito ou feio, tá? Então, são características que eu posso atribuir ao substantivo. E agora a professora vai falar um pouquinho de carta. Lembra que nós estudamos aí esse gênero textual, carta? Vocês lembram ainda quem é aí o remetente, quem é o destinatário? Então, a carta. O que que deve conter aí? Qual é a estrutura de uma carta? Então, a carta deve ter o quê? O endereço e a data. Por exemplo, da cidade da qual eu estou escrevendo a carta para o meu destinatário. Por exemplo, Goiânia, eu vou colocar Goiânia, 22 de junho de 2020. Então, tem que ter isso aí, tá? Muito importante. A saudação. Meu querido filho, meus queridos alunos. Então, é a saudação. E a mensagem? A mensagem é o texto que eu vou escrever ali naquela carta, certo? E depois a despedida e depois a assinatura. Compreenderam? Remetente. Quem é o remetente? Aquele que está enviando a carta. E o destinatário? Aquele que recebeu a minha carta ou que ainda irá receber. Agora vamos falar um pouquinho de verbo. Que são verbos? São palavras aí que indicam ações, indicação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, tudo aquilo que eu realizo ali. Por exemplo, pular, dançar, cantar, comer, dormir, sorrir. São ações aí que eu realizo. E quando ele está aí para me saber o estado. É o estado em que eu me encontro, que você se encontra. Por exemplo, hoje eu estou contente. Então, a ação. Como que eu estou hoje? Contente, certo? E fenômeno da natureza. Chover, nevoar, que mais? E aí nós temos vários, certo, crianças? Os verbos, eles podem estar aí na primeira conjugação, na segunda e na terceira conjugação. Na primeira, quando ele termina em ar.
Segunda, quando ele termina em er. E terceira conjugação, quando ele termina em ir. Então, vamos aí na primeira conjugação alguns verbos. Cantar, amar, pular, dançar. E na segunda conjugação aí, terminada em er. Beber, comer, ir, sorrir, dormir. Então, são ações que eu realizo, tá certo, crianças? E aí, agora, crianças, nós vamos falar também que os verbos, eles podem estar no presente, no passado, no futuro, no presente. Por exemplo, danço, está no presente. Canto, amo, presente. Estou realizando ainda, está no presente. E no passado, cantei, dancei, pulei. E no futuro ainda vai acontecer, tá certo? Por exemplo, levaremos, dançaremos, cantaremos, beberá, dormirá, cantará. Então, tudo ainda vai acontecer. Ontem eu realizei, ficou no passado, eu já realizei. Eu já cantei, já dancei. E hoje eu danço, eu canto, eu pulo. E amanhã irei cantar, né? Então, cantará, dançará, pulará, tá certo, criança? Então, amanhã eu ainda vou realizar. Por isso que fala no futuro, tá certo? Até aí vocês compreenderam? E aí, crianças, nós vamos falar de palavras também terminadas com L e com U. Vocês lembram que eu apresentei alguns objetos? A palavra troféu termina com U. E a palavra girassol? Girassol termina com L. Pincel termina com L. E a palavra chapéu? A palavra chapéu termina com U. E anel? O anel, olha aqui o anel, termina com L. E vocês lembram que a professora falou que quando os verbos aí, eles estão no passado, por exemplo, bebeu, dançou, termina com U. E geralmente os adjetivos e os substantivos terminam com L. Os nomes terminam com L, tá certo? As palavras terminam com L. Então, dançou, cantou, jogou, pulou. São ações que eu já realizei. Ficou lá no passado. Então, toda vez que eu for escrever aí uma ação que ficou no passado, termina com U. Mas se eu for escrever aí alguns adjetivos, nem todos, mas alguns adjetivos e substantivos, geralmente eles terminam com L, igual eu mostrei para vocês aqui, o pincel, o girassol, tá? O anel e muitos aqui que a professora mostrou aqui para vocês. Agora, crianças, a professora vai falar também um pouquinho das palavras com S, tá certo? Então, quando eu escrevo a palavra aqui, ó, Senhor, eu posso utilizar dois S's no início da palavra? Não, eu só posso utilizar somente um S. Então, às vezes a gente ainda pega alguns erros de crianças escrevendo assim, ó, porque tem um som de dois S's, então muitas vezes a criança confunde e escreve aí dois S's no início da palavra. E aí nós temos a palavra asa, que é com S entre duas vogais e que tem o som de qual outra letra? Então, essa palavra aqui, asa, casa, tem o som de Z, aviso, olha aqui, ó, aviso, tem o som de Z, só que é escrito somente com um
S, com som de Z. E aí, quando eu escrevo a palavra passado? A palavra passado tem dois S's, também entre vogais. Se eu não colocar dois S's, como é que ela vai ficar? Pasado. Aí vai ter o som de Z, tá certo, crianças? Então, vamos ficar atentos aí. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Realizem, então, as atividades do bloco de língua portuguesa. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!